Vamos agora para a questão 2, tá, do nosso slide. Determine a linha elástica para a viga utilizando as coordenadas x1 e x2 e especifique a deflexão máxima da viga. Então, ele quer saber a deflexão máxima, que é onde ela deslocou mais. Percebam que nós temos uma viga biapoiada com um balanço na extremidade, não é isso? Então, a gente tem que ter a noção do diagrama de momento fletores. Então, percebam que, como eu falei na aula teórica, o diagrama de momento fletor é todo negativo, logo ele terá a concavidade toda voltada para baixo. Só que aqui nós temos um apoio. Logo, no apoio não terá deslocamento. Percebam que esse momento que era assim, nosso momento negativo, ele só caiu porque nós teremos um apoio. E nesse apoio não há deslocamento da linha elástica, não é isso? Então, nós teremos deslocamento máximo em dois trechos, tá? Nós teremos o deslocamento máximo no trecho de x2 e nós teremos deslocamento máximo no trecho de x1. Como eu não falei na questão anterior, percebam que quando a gente fala de deslocamento máximo em viga biapoiada, é onde nós traçamos uma tangente e onde eu traçar essa tangente, o meu ângulo dê igual a zero, certo? Mas quando eu tenho uma viga engastada, o meu deslocamento máximo vai ser na extremidade. Não é isso? Que seria óbvio. Então, percebam que o deslocamento máximo de uma viga biapoiada é diferente para a gente encontrar do que um deslocamento máximo em um trecho que seja só um trecho engastado. Então, vamos para o primeiro passo. Primeiro passo, a gente vai encontrar logo as reações de apoio. Percebam que nós temos 2x, né? Então, nós teremos dois trechos. Por que a gente tem 2x? Porque agora nós temos uma descontinuidade. Então, nós temos esse momento fletor, essa reta de momento fletor e essa reta de momento fletor, ok? Então, para isso, eu preciso de dois trechos diferentes, que é justamente para eu encontrar o meu deslocamento máximo nesse trecho e o meu deslocamento máximo nesse trecho. Então, por isso que vocês têm que ter, sim, a noção de momento fletor da viga de vocês. Então, vamos começar com as reações de apoio. Então, nós teremos aqui no meu apoio A, uma força na vertical, uma na horizontal. E no meu apoio B, apoio de primeiro gênero, nós só teremos força na vertical, certo? Então, somatório das forças na vertical, VA mais VB menos P igual a zero. VA mais VB igual a P. Somatório das forças na horizontal, não temos nenhuma força na horizontal, HA é igual a zero. E somatório dos momentos em A, vou fazer em A, tanto faz fazer em qualquer ponto, igual a zero. Então, VB vezes L, sentido anti-horário positivo, menos o P, agora vai girar sentido horário, vezes 3L sobre 2, né, que é L sobre 2 mais L, isso igual a zero. Então, L vezes VB é igual a 3PL sobre 2. Cortando esse L com esse L, nós teremos que VB é igual a 3P sobre 2. Se eu substituir aqui, eu terei que o meu VA vai ser igual a menos P sobre 2, né? Então, achamos as nossas reações de apoio. E agora nós vamos para os esforços internos. Então, percebam que como eu tenho uma equação tanto em x1 como em x2, eu preciso fazer uma equação para cada trecho. Logo, eu preciso calcular esforços internos para os dois trechos, porque cada um vai ter a sua equação. Então, nós vamos calcular os esforços internos para o trecho x1. Lembrando que aqui é o trecho x1 e aqui é o trecho x2. Então, vai de 0 até L. Então, x1 de 0 até L, ok? Vamos lá. Vamos calcular somatório das forças na vertical. Então, somatório das forças na vertical igual a zero. Menos P sobre 2. Percebam que eu joguei a minha reação de apoio em A aqui, já coloquei para baixo, porque lá deu negativo, certo? Menos V igual a zero. Logo, nós teremos que V é igual a menos P sobre 2. Somatório dos momentos no corte igual a zero. A horizontal é igual a zero, né? Nós não temos força na horizontal. Somatório dos momentos igual a zero no corte, tá? Então, vai ser P sobre 2 vezes x1. Ele vai girar sentido anti-horário, positivo. Mais o meu momento igual a zero. Momento igual a menos px1 sobre 2.
Então, já achei a equação do meu momento. Percebam que isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Então, é uma reta. Ó, essa é a equação desse meu momento. E ele tá negativo por quê? Porque nós temos um momento negativo, ok? Então, achamos aí a equação do meu trecho 1. Vamos agora para o trecho, os esforços internos do trecho x2, certo? Então, a gente fez o corte aqui, ó, no meu ponto B, que é onde encontra o x1 com x2, tá? No ponto B. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer agora o somatório das forças na horizontal, vertical e momento fletor para encontrar os esforços internos. Mesma coisa que a gente fez nos esforços internos de x1. Então, o somatório das forças na vertical igual a 0. V menos P igual a 0. V igual a P. Ok? Próximo passo. Somatório das forças na horizontal. Nós não temos força na horizontal, então sabemos que o nosso N é igual a 0. E somatório dos momentos no corte, igual a 0. O P vezes x2, P vai girar sentido horário, negativo, menos M igual a 0, ok? Então, M é igual a menos P x2. Então, percebam que aqui nós encontramos outra equação para o momento fletor. Esse para o trecho 2 agora, certo? Indo agora para a equação da linha elástica. Vamos começar pelo trecho de x1, certo? O meu trecho x1, nós teremos que a segunda derivada do deslocamento é igual ao momento. Então, a gente vai lá em x1 e vê a equação de momento fletor. Então, I, derivada segunda do deslocamento, é igual a menos P x1 sobre 2. Então, aqui nós temos x1, certo? Para eu encontrar agora a equação do meu ângulo, eu preciso só integrar em função de x1, certo? Então, derivada de 1, função de x1, nós teremos a integral de x, p, x1 ao quadrado sobre 4, não é isso? Mais uma constante C1. Próximo passo, essa é a minha equação do ângulo. Para eu encontrar a minha equação do deslocamento, basta eu fazer a integral da minha equação do ângulo. Então, fica menos P x1 elevado ao cubo sobre 12, não é isso? Mais C1 vezes x1 mais C2. Percebam que a gente está fazendo integral em função de x1, certo? Próximo passo. Vamos fazer agora a equação da linha elástica no trecho x2. Seguindo aqui no passo 5, nós vamos fazer a integral, as integrais agora para encontrar a equação de ângulo e a equação de deslocamento. Aqui nós pegamos a equação de momento do trecho x2, que é menos px2, tá? E colocamos na segunda derivada, essa é a segunda derivada do deslocamento. Para encontrar a equação do ângulo, basta integrar a minha equação do momento, né? Então, menos p x2 ao quadrado sobre 2, não é isso? Mais constante. Próxima constante, constante 3, certo? Para eu encontrar agora essa é a do ângulo. A do deslocamento. Integrar novamente essa. Menos p x2 ao cubo sobre 6, não é isso? Mais C3 x2 mais C4, não é isso? Se eu integrar essa aqui, eu vou encontrar mais uma constante. Seguindo para o próximo passo, nós vamos para agora as condições de contorno, que é o quê? Onde nós temos apoios, tá? Então, a gente tem que saber quais são as condições de contorno para apoios móveis, fixos e os engastes. Então, no meu trecho x1, nós vemos que no trecho x1 nós só temos um apoio, não é isso? Que é esse meu apoio fixo aqui. O apoio fixo, ele só impede o deslocamento, não é isso? Então, vai ser deslocamento igual a 0. Então, vamos começar com o trecho
x1. No meu trecho x1, para x1 igual a 0, nós vimos que o início de x1, o zero de x1 está no ponto A, não é isso? Para x1 igual a 0, olhando para a linha elástica, nós vemos que na linha elástica não temos deslocamento. Então, o deslocamento em 1 é igual a 0. Aí, o que eu faço? Vou lá na minha equação do meu trecho x1, de deslocamento, e onde tiver x eu coloco igual a 0, certo? Então, a minha equação de deslocamento vai ser menos p x1 ao cubo sobre 12, mais c1 x1, mais c2, certo? Então, esse meu deslocamento será 0 quando x1 for 0. Então, aqui 0, logo, o meu c2 é igual a 0, ok? Para o meu trecho x2, no meu trecho x2, para x2 igual, ó, percebam que quando eu estou fazendo condições de contorno, eu vou procurar agora no meu trecho x2, onde tem apoio. Então, onde terá apoio em x2? Vai ser na extremidade final de x2, né? x2 inicia aqui na carga, então aqui é o 0, e o final dele é L sobre 2. Então, para x2 igual a L sobre 2, nós não teremos deslocamento, ok? Então, a gente vai pegar a equação de deslocamento de x2. A equação de deslocamento de x2 é menos p x2 ao cubo sobre 6, mais c3 x2 mais o c4, ok? Então, vou substituir onde tiver x por L sobre 2, e aí nós teremos um deslocamento igual a 0. Então, menos p L sobre 2 ao cubo sobre 6, mais C3 vezes L sobre 2, mais C4 vai ser igual a 0. Então, percebam que o C3 e o C4, eles terão uma relação, certo? Então, a gente vai chamar aqui de equação 1. Então, vamos deixar em stand-by e aí vamos dar continuidade. Na minha condição de continuidade, eu vou observar o quê? O que é a continuidade? É quando a minha linha elástica do meu trecho x2 vai encontrar o meu trecho x1. Então, quando eles se encontram, percebam que quando x1 chega aqui em L e x2 chega em L sobre 2, eles têm o mesmo deslocamento e o mesmo ângulo, não é isso? Então, a gente vai precisar utilizar as duas equações, tanto de deslocamento quanto de ângulo. Só que a gente começa com qual equação? Com a equação que tem menos constantes, que é o quê? A equação do ângulo, não é isso? Então, a gente vai igualar as equações. E o que que ocorre? Uma equação do meu ângulo, ela vai ser quando o meu x2 sai da direita e o meu x1 sai da esquerda, eles se encontram e o ângulo do meu o meu ângulo de x1 e x2, eles só são opostos por ângulo. Se o meu por sinal, se o meu x2 estivesse saindo do mesma origem de x1, eles teriam o mesmo ângulo. Como eles têm saídas opostas, eles se encontram, logo, um vai ser sentido horário e o outro no sentido anti-horário, ok? Então, a gente vem aqui. Para x1, então, a gente vai fazer a continuidade. Para x1, quando o meu x1 for L e o meu x2 for L sobre 2, não é isso? Isso no trecho deles, eles irão se encontrar. E quando eles se encontram, nós teremos o quê? Que o ângulo de 1 vai ser igual menos o ângulo de 2, não é isso? Então, eles terão ângulos opostos, ok? Aí, a gente vai pegar o quê? A equação de ângulo de 1 e igualar a negativa do ângulo de 2, certo? Então, a gente vai pegar a equação de 1 menos P
x1 ao quadrado sobre 4 mais c1 igual a menos p x2 ao quadrado sobre 3, perdão, sobre 2, mais o C3, certo? Então, nós vamos substituir. Onde tiver x1, vou colocar L, e onde tiver x2, vou colocar L sobre 2, certo? Então, menos P vezes, quem é x1? L ao quadrado sobre 4, mais C1, é igual a menos com menos, P, vezes, quem é x2? L sobre 2, então L sobre 2 ao quadrado sobre 2, menos com mais, menos C3, certo? Então, vamos dar continuidade. Mais C1 é igual a PL ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos o nosso C3, certo? Pessoal, fazendo uma errata aqui, uma errata não, um pontinho que eu esqueci. No meu trecho x1, nós temos, além do meu ponto A, nós também teremos o apoio B. Então, aqui nós teremos também uma condição de contorno, certo? Então, quando o meu x1 for L, nós também teremos um deslocamento igual a 0. Então, para x1 igual a L, nós teremos o deslocamento 1 igual a 0. Vou pegar essa mesma equação e vou substituir o meu x por L, certo? Então, 0 vai ser igual a menos PL3 sobre 12, mais C1 vezes L. C2 é igual a 0 já, né? Então, o meu C1 vai ser igual a PL ao quadrado sobre 12, certo? E agora, como a gente já tem essa equação, nós já temos nós já sabemos quem é C1, aí nós vamos substituir C1 aqui. Então, menos PL2 sobre 4, mais PL2, 12, é igual a PL2, 8, menos o nosso C3, certo? Fazemos um MMC aqui, então vai ficar 24 menos 6PL2 mais 2PL2 igual 3PL2 menos 24C3, certo? Menos 24C3 é igual 3PL2, aqui dá menos 4, mais 4PL2. Logo, o meu C3 vai ficar 7PL2 sobre 24. Então, essa é a minha constante 3. Voltando lá para aquela nossa equação 1, então, eu vou pegar novamente a minha equação 1 e vou substituir o C3 lá, certo? Então, lá ficou menos PL3 sobre 48, não é isso? 2 ao cubo, 8 vezes 6, 48. Mais 7PL2 sobre 24, que é o nosso C3, vezes L sobre 2, né? Mais C4 igual a 0. O C4 vai ser PL3 sobre 48, menos, vou passar para cá, né? Passei o positivo, passei negativo, 7PL3 sobre 48. Logo, o meu C4 vai ser menos 6PL3, 48. Simplificando, meu C4 será menos PL3 sobre 8. Certo? Então, o nosso próximo passo é montar as equações finais. Então, eu já montei aqui para vocês. Então, no meu trecho x1, nós teríamos menos px1 ao quadrado sobre 4, mais a constante 1. E aqui nós achamos a constante 1. A equação do deslocamento de 1 vai ser menos px1 ao cubo sobre 12, mais c1, que é pl2 sobre 2, x1, mais c2. E o c2 deu 0. Para x2, nós teremos a equação de x2 do ângulo. Menos px2 ao quadrado,
sobre 2 mais a constante C3, que nós achamos 7PL2 sobre 24. E a do deslocamento em 2 vai ser menos px2 ao cubo sobre 6, mais a constante 3x2, que é 7PL2 24, mais a constante C4, que foi menos PL3 sobre 8 que a gente achou. Aí, o que a questão pede? A questão me pede o deslocamento máximo da viga. Então, eu tenho 2 trechos e eu sei que quando eu tenho uma viga engastada, um trecho engastado, eu sei que o meu deslocamento máximo nessa minha viga vai ser na extremidade do trecho engastado, não é isso? Então, o meu trecho que está engastado é o trecho que está em x2, não é isso? Então, vou pegar x2 e vou substituir onde há o meu deslocamento máximo. O meu deslocamento máximo na extremidade significa que é onde o meu x2 é igual a zero, não é isso? Então, quando o meu x2 for zero, nós teremos um deslocamento máximo no meu trecho x2. E que deslocamento máximo é esse? Então, eu vou pegar a equação de deslocamento de x2 e vou substituir onde tiver x2 por zero, certo? Então, estamos vendo aqui que onde tem x2 eu já coloco zero e só vai me sobrar o quê? Zero é igual eu vou chamar, perdão, zero não. V máximo, V máximo, vai ser igual, onde tiver x2 vou colocar zero, e só vai me sobrar PL3 sobre 8. Logo, nesse meu trecho 2, o deslocamento máximo vai ser em menos PL3 sobre 8, I, certo? Esse é o meu deslocamento máximo no trecho x2. Pode ser que ele seja o máximo da viga total, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão substituir a carga, o comprimento, tudo isso está lá no slide de vocês. O modo de elasticidade para o concreto ou para dadas materiais e a inércia, que é a seção da viga de vocês. Feito isso, nós vamos fazer o deslocamento máximo no meu trecho x1, certo? Então, no meu trecho x1, é um trecho bi-apoiado. E em trechos bi-apoiados, o meu deslocamento máximo, ele vai se encontrar quando o meu ângulo do meu trecho for igual a zero. Então, como eu mostrei para vocês lá no início, que no meu trecho x1, eu vou traçar uma tangente e nesse ponto de ângulo igual a zero, eu terei um deslocamento máximo, certo? Então, se eu tenho um deslocamento máximo quando o meu ângulo for igual a zero, eu preciso achar o x em que esse meu ângulo vai estar igual a zero. Então, em qual x1 eu vou ter um ângulo igual a zero? Aí eu vou fazer o quê? Vou substituir, pegar a minha equação de x1 do ângulo, menos P x1 ao quadrado sobre 4, mais PL2 sobre 12. Então, eu quero saber qual x, onde é que está localizado o ponto em que eu tenho um ângulo igual a zero. Então, eu estou dizendo já que esse meu ângulo vai ser zero, e eu preciso isolar esse meu x1, certo? Então, vai ficar zero igual a menos P x1, 2 sobre 4, mais PL 2 sobre 12. Então, P x1 ao quadrado sobre 4 é igual a PL2 sobre 12. Corto esse P. Vou simplificar 4 aqui por 3, não é isso? 12 dividido por 4 dá 3. Que vai me sobrar que x1 é igual a raiz de L ao quadrado sobre 3. Logo, o meu x1 é igual a L raiz de 3. Então, significa o quê? Que nesse L sobre raiz de 3, nesse comprimento aqui, saindo de x1 lá na nossa viga, sair daqui de 0 até L sobre raiz de 3, nesse comprimento nós teremos um ângulo igual a zero. E esse meu ângulo igual a zero significa o quê? Que eu tenho um deslocamento máximo. Então, eu vou substituir esse meu x1 em qual equação?
na equação do deslocamento. Significa que nesse x1 aqui, nesse comprimento, eu terei um deslocamento máximo. Então, nós vamos pegar a equação de deslocamento e substituir onde tiver x1 por L sobre raiz de 3. Então, dando continuidade, vou substituir x1 na minha equação do deslocamento do trecho 1 para eu encontrar o quê? O meu deslocamento máximo. Então, o meu deslocamento máximo, vai ser menos P vezes L raiz de 3 ao cubo sobre 12 mais PL2 sobre 12 vezes L raiz de 3, não é isso? Então, como é que fica? O meu deslocamento máximo vai ser menos PL ao cubo sobre raiz de 3 ao cubo vai ficar 3 raiz de 3, não é isso? Então, 3 raiz de 3 vem pra cá pro meu denominador, vezes 12, 36 raiz de 3, mais PL3 sobre 12 raiz de 3. Tiro o MMC aqui, 36 raiz de 3, e vou ter menos PL3 mais 3PL3 logo, EI deslocamento máximo vai ser igual a 2PL3, 36 raiz de 3, não é isso? Simplificando, 36 dividido por 2, 18. Vai ficar PL3, 18 raiz de 3. Logo, o meu deslocamento máximo no meu trecho 1 vai ser PL3 sobre 18 raiz de 3 vezes EI. Então, é isso. Então, no meu trecho 1, eu encontro o meu deslocamento máximo ao substituir esses valores aqui dados pela questão. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão resolver essas duas questões de vocês com os seguintes valores. P igual a 10 kN, módulo de elasticidade igual 25 GPa, certo? A inércia, eu vou dar uma seção de 25 por 35, ok? E o L eu vou chamar de 4 metros. Então, a partir dessas informações aqui, vocês vão substituir no caderno de vocês, nas fórmulas de vocês, e vão jogar esses dados no F2 e vão obter uma resposta. No nosso slide, ele vai dar uma resposta um pouquinho diferente, porque eu já defini uma inércia, tá? Então, eu não coloquei seção, já tinha definido uma inércia. Mas dá bem próximo aos resultados que estão no F2, certo? Então, bons estudos. Tentem fazer as outras questões, que a partir de agora eu vou enviar questões em todas as nossas aulas, certo?